Fala galera do canal Mente de Cristo, estamos de volta depois de muito tempo e vamos começar falando sobre oração. Bom, oração é uma das coisas mais importantes da vida do discípulo, né? Sem oração, o discípulo, aquele que crê em Jesus, ele não consegue nada diante de Deus. Por quê? Porque é a mesma coisa que uma criança pedir algo para o seu pai sem falar com ele. É impossível o pai saber. Mesmo o nosso pai que está nos céus sabendo de tudo aquilo que nós necessitamos, é necessário que a gente ore todos os dias, esteja em comunhão com o Pai todos os dias, para que nós possamos levar até Ele demandas da nossa vida, da obra de Cristo e de coisas que o próprio Pai quer fazer aqui na Terra. E bom, existe uma palavra, né, nos evangelhos que eu acho muito interessante, que é quando os discípulos lá em Lucas 11:1 diz: Senhor, ensina-nos a orar. Eu vou ler aqui. Certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou seus discípulos. Lucas 11:1. O primeiro entendimento que a gente precisa ter sobre oração é que nós não sabemos orar, não é algo automático, nós precisamos aprender, como tudo na nossa vida, nós precisamos aprender a orar. E os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles tiveram esse entendimento, que eles precisavam aprender a orar, eles precisavam aprender a estar diante do Pai todos os dias. Pensa comigo, Jesus orava todos os dias, independente do horário, mas ele orava todos os dias. E os discípulos viam isso em Jesus. Imagina como é que devia ser a oração de Jesus diante do Pai, para gerar essa sede, essa vontade de chegar até o próprio Mestre e falar: Mestre, ensina a gente a orar, por favor, como também João ensinou. Então nós precisamos entender que a nossa oração de nós mesmos, ela é inconveniente, assim como a palavra fala lá em Romanos 8, né? Nós não sabemos orar como convém. A nossa oração, infelizmente, né, ela é uma oração ruim. Essa é a grande verdade, né? E nós precisamos entender que alcançar a plenitude de oração, né, é necessário que a gente entre numa escola de oração que o próprio Jesus Cristo vai nos ensinar a orar. Todos os dias ele vai nos ensinar a orar. A nossa oração, a oração carnal, né, ela vai chegar ao céu com egoísmo, com imoralidade, ela vai chegar suja. A oração natural do homem, ela é ruim. Diante de Deus, né, a palavra fala lá em Tiago 4, que nós oramos por contendas e rixas. Então, nós precisamos orar a oração que o Pai quer que nós oremos todos os dias. Como eu citei, eu vou ler aqui agora Romanos 8:26, que vai falar sobre a oração inconveniente, né? Também o Espírito Santo semelhante nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Ou seja, necessariamente é uma fraqueza nossa. A palavra fala que a nossa fraqueza, o Espírito Santo nos assiste, ele nos dá um suporte, porque a nossa oração, ela não é boa. Então, precisamos aprender a orar. A oração deve ser o encontro da vontade do Pai com a rendição do ser humano. Esse encontro de vontade de Deus com a rendição do homem que vai se encaixar perfeitamente. Mas normalmente a nossa oração não é isso. A nossa oração é a nossa vontade com a submissão do Pai. E é por isso que a oração sua,
né, não alcança resultados satisfatórios. Por isso que nós oramos, oramos, oramos e não alcançamos aquilo que nós oramos, né, o resultado da nossa oração. Porque a nossa oração não é uma comunhão, a nossa oração são pedidos para Deus e Deus tem que fazer aquilo que nós queremos e isso não é orar. Isso é mandar em Deus e isso é completamente fora da vontade de Deus, né? Algumas coisas que a oração ela conecta a nossa vida, que é a oração ela conecta ao crescimento da obra de Cristo, né? Então, se você ora, a obra de Cristo através de você vai ser abundante, vai ser fluida, porque a oração ela faz com que a nossa vida transborde a vida de Cristo. A oração ela nos conecta aos dons e talentos do Espírito Santo, a manifestação desses dons. A oração faz com que a gente alcance as promessas de Deus na nossa vida. A oração faz com que a gente tome força, poder do Pai. A oração, ela nos conecta a um canal de vida abundante. A oração, ela nos conecta ao poder de Deus, nos conecta às bênçãos de Deus. Então nós precisamos aprender a orar. Nós carecemos de entender que nós necessitamos de aprender a orar. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender: eu não sei orar. Hoje, nós precisamos ter a humildade de dizer: eu não sei orar. Jesus, me ensina a orar. Espírito Santo, me ensina a orar. Né? Aqui nesse canal, agora a gente vai falar alguns vídeos sobre oração, como nós devemos orar. Então, fica ligado aí no canal. Os próximos vídeos vão ser todos sobre oração e o que nós precisamos saber para poder orar de fato e ter resultado de fato. É necessário que a gente se arrependa para poder entrar na escola de oração de Jesus. Entender que nós precisamos aprender a orar. Somente assim, reconhecendo isso, nós já estamos matriculados na escola de oração de Jesus. Somente Ele, Jesus, pode nos dar todos os ensinamentos que nós precisamos para poder sermos verdadeiros intercessores, pessoas, homens e mulheres de oração. Nós precisamos todos os dias estar diante de Deus. E daqui para frente, nós, aqui desse canal, nós vamos entregar alguns vídeos, algumas chaves para que a gente possa crescer em oração. Né? O Senhor ele tem falado muito comigo que nesses últimos dias haverá um espírito de oração, um espírito de súplicas e de graça, que está descrito lá em Zacarias 10, Zacarias 12, 10, né? Que virá sobre Israel, um espírito de súplica, né? E esse espírito de súplica ele vai pegar todos aqueles que estão com o coração aberto à oração. Então, se você é um desses, fica ligado aqui no canal. Esse é o primeiro vídeo e vão ter muitos outros sobre oração, beleza? Valeu!